números que mostram que os relacionamentos estão em crise são muitos. Para começar, a gente tem uma queda no número de casamentos civis no Brasil. No último ano, o número de casamentos caiu quase 3%. Ao mesmo tempo, a gente tem um recorde em divórcios. O número de divórcios ele aumentou quase 5%, com um recorde histórico de quase 440 mil separações em um ano. A gente também tem tido um aumento na modalidade de divórcios. Então, tá rolando agora uma parada que alguns pesquisadores chamam de divórcio cinza, ou seja, um número de divórcios maior em pessoas mais velhas, numa faixa etária ali dos 50, 60 anos de idade. Então, os divórcios que antes aconteciam ali nos 7, 8 anos do começo de um relacionamento, agora estão acontecendo também mais pra frente no relacionamento. Então, gerações mais velhas estão se divorciando mais também. Para você ter uma percepção, o número de tempo médio que dura um casamento caiu de 16 anos de 2010 para 13 anos hoje em dia. E a crise, ela não para só no divórcio também, ela para depois do divórcio. Então, a gente pode falar sobre homens que eles têm um risco de 2,4 vezes mais de ter depressão do que as mulheres após o término de um relacionamento. Já do lado das mulheres, elas perdem cerca de 33% do poder de renda após se separar. E a gente pode também falar dos filhos. Os filhos de pais separados têm 40% mais de chance de ter problemas escolares. E a crise dos relacionamentos também está em quem não se casa. A gente pode falar sobre insegurança, a gente pode falar sobre ansiedade, sobre disputas de narrativa nas redes sociais, os red pill versus feministas versus não sei o que, blá, 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 blá. E hoje eu quis fazer aqui um estudo, e a ideia desse vídeo daqui é como se fosse uma reportagem, né? Como se a gente pegasse aqui uma série de dados e a gente tentasse desmirilhar aqui para entender o que está por trás da crise dos relacionamentos modernos. E acho que o primeiro lugar que a gente poderia falar é justamente sobre um dos principais, entre aspas, culpados por muita gente, tá? Eu não acho que seja o culpado, mas é responsável aí por certos abalos nas estruturas do nosso casamento. A palavra culpado é responsável, pode ser? Então tá bom, responsável, tá? Que é o feminismo. Tranquilo em falar de feminismo, né? Nunca dá problema um homem hétero falando sobre feminismo nas redes sociais, né? Branco, né? Que mais eu sou? Classe média, padrão, que joga PlayStation, nossa, já... Que luta jiu-jitsu, nossa. Namoro uma loira, cara, fudeu, né? Eu sou inimigo do feminismo aqui, né? Deus me livre aqui, mas eu já falei que se vocês me cancelarem, eu volto mês que vem como candidato a deputado do PL, e aí vocês vão ter que me aguentar. O quê? A culpa é de vocês que vão tentar me cancelar, pô. Existe uma correlação direta entre a independência financeira da mulher e o aumento dos divórcios. Ou seja, quanto mais independente a mulher é, menos necessidade ela tem de ficar presa dentro de um relacionamento. Então, durante muitos anos, os casamentos, eles serviam quase como uma aliança econômica e social entre as famílias, né? Pô, aquela filha daquela família, o cara tinha uma filha dele, que aí ele casava aquela filha e aquela filha se tornava a responsabilidade financeira de outra pessoa, né, daquele marido. E aí dentro daquele casamento tinha um acordo de que o marido trabalhava, trazia o dinheiro para casa, o sustento, e a mulher cuidava dos filhos, cuidava da casa, cuidava até mesmo do espaço, sei lá, de alguma coisa que eles tinham. Isso funcionou por muito tempo, né, inclusive. Aqui no Brasil as mulheres ainda faziam um ou outro bico ou um ou outro trabalho, mas quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho e começaram a ter mais independência dentro do mercado de trabalho e começaram a ter mais vagas, mais salários, mais opções, elas pararam de ser dependentes do homem. Isso faz com que o relacionamento não seja ali algo primordial para a sobrevivência daquela mulher. Ou seja, se ela estiver casada ou não, muda muito pouco. Então ela não precisa se preocupar em estar naquela relação. E aí também entra o fator de que as mulheres, quando elas entram e se tornam independentes financeiramente, elas também começam a ter novas ambições. Então, pô, a mulher ela quer ter carreira, ela quer crescer, ela quer ganhar dinheiro, ela quer fazer coisas com o dinheiro dela. Então, ela começa a se casar mais tarde e ela começa a ter filhos mais tarde também. Os relacionamentos, eles não são mais uma prioridade tão grande assim pros casais. Tem uns fatores econômicos também que eu quero falar rapidinho depois, mas só dessa mudança do papel da mulher na sociedade e na relação já faz com que várias coisas dentro do casamento, elas mudem.
E aí, qual que é um problema gigantesco que acontece? É o cara querer brigar contra isso. Eu já vi fórum de Red Pill, já vi comentários de youtuber Red Pill, já vi comentários de pessoas em textos falando, aí ó o que o feminismo fez. Tem que acabar com isso, porque quando a mulher voltar a ser dona de casa, acaba o problema com tudo. Quando você for, será? Né? Porque veja bem, quando a gente tá falando que os casamentos duravam mais, que as mulheres eram mais dependentes, elas não podiam se separar, a gente nunca tá falando sobre se aquelas mulheres eram felizes naquele relacionamento. E qual que era a percepção de felicidade dentro delas. Aliás, a gente não tem nenhum número que aponta isso. A mulher ela ficava mais tempo no relacionamento. Mas será que ela era feliz casada? Será que ela era feliz dentro daquela relação? Será que ela era feliz não podendo ter escolhas dela? Então a gente nunca fala desse ponto. Mas a gente acaba jogando sempre uma coisa meio que... ela era obrigada a ficar casada. Tipo... Até onde que isso é muito bom, sabe? Tipo, você não poder largar sua família que você não tem pra onde ir, não tem como se sustentar. Ou até mesmo tem uma questão do divórcio, né? Hoje o divórcio ele tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil. Hoje você consegue fazer o divórcio... Se eu não me engano, você consegue fazer o divórcio online. Antes você precisava de 1 ou 2 anos pra mostrar que o casal tinha se separado, precisava justificar o motivo do divórcio. A coisa demorava muito. Hoje, mano, se os dois lados do casal estiverem de acordo ali, acho que 1 semana, no máximo, você resolve tudo isso daí, se não for mais rápido do que isso. Até a década de 80, caso eu esteja errado, a gente ainda tinha a palavra da desquitada no Brasil, que era o desquite. A mulher se divorciar era um problema pra ela social. Ela era tida como um pária na sociedade. Ela tinha dificuldades financeiras, ela tinha dificuldade de inclusão social, ela era tida basicamente como uma pessoa errada. Era quase um crime você se divorciar. Ela não podia se casar novamente, ela não tinha alguns direitos perante a legislação. Mano, até os anos 80. Pô, se você assistiu o documentário Praia de Ossos, que é um podcast documentário que tem no Spotify, e tem agora, saiu a série da Angela Diniz na HBO Max, fala muito sobre as loucuras do divórcio, né? O Spotify fala muito sobre isso, o podcast no Spotify fala bastante sobre isso. Mas tinha uma parada que era legítima defesa da honra. Que o cara pegou a Angela Diniz com outro cara, depois deles já terem separado, ele matou a mulher e ele foi inocentado. Porque como ela tava contra o cara, isso ia contra a honra dele, então ele tinha o direito de matar a mulher dele porque ele quis. Cara, é bizarraço essa história. Mas além disso, existe uma série de outros motivos que mostram o porquê estamos vivendo uma crise nos relacionamentos. E é sobre isso que a gente vai falar. Então prepara o seu anelzinho de compromisso, porque tá começando um Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador, e esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite aqui no meu canal. Se você não é inscrito aqui, quero te convidar para se inscrever, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Você também pode ouvir esse conteúdo daqui no Spotify, buscando por Edson Castro Show. Você pode ouvir esse conteúdo em áudio, enquanto você faz sua academia, enquanto você faz o seu treino. Então, não esqueça de se inscrever no Spotify, que vai dar uma força. Mas mesmo que você não vai ouvir em áudio, vai lá no Spotify e segue a gente pra dar uma força, por favor, tá? Vai ajudar bastante a gente. E quero deixar um recadinho aqui dos meus amigos da Eixo Company. Tá procurando calça jeans, que é calça jeans de qualidade, que vai durar por muito tempo? As calças jeans da Eixo Company são feitas 100% algodão, calças que resistem ao tempo. São super versáteis, daquele tipo que dá pra você fazer um rolê à noite, dá pra você trabalhar. Cara, aquele jeans que aguenta a pancada. E além de calça jeans, eles têm calça de alfaiataria, calça de tino, diversos outros modelos aí pro seu dia a dia. E usando o cupom Edson15, você tem 15% de desconto nas suas compras na Eixo Company. Dá uma olhadinha no link que tá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado também, e aproveita. Uma parada que aconteceu com o término dessa solidez dos relacionamentos é que a gente inventou basicamente uma nova semântica das relações. E aqui vira uma doideira, tá? Porque pensa assim, seus pais, não sei a idade dos seus pais, né? Talvez seus avós, eles provavelmente tiveram um namorinho de portão, né? Eu lembro que meus avós comentavam como é que era o relacionamento deles, né? Meu avô queria ir pra uma festinha, aí ele gostava da minha avó, via minha avó trabalhando na vendinha do meu bisavô. Um dia passou lá, chovou minha avó foi com ele, e aí eles começaram a andar de mão dada e começaram a namorar. Isso daí foi o relacionamento deles na década de, sei lá, 40, 50. Sabe? Tinha tudo um mise-en-scène, uma coisa, assim, e assim, é um namorinho. Eu tô cortejando ela, eu tô namorando pra casar, pra noivar, pra casar. Era tudo mais claro.
Quando a gente começa a tornar as relações mais fluidas, né? A modernidade líquida que a gente vive, a gente começa a criar uma nova semântica para as paradas. E essa semântica, ela vai gerando uma série de confusões e atritos dentro dos relacionamentos, né? Então a gente tem o ficante, temos o ficante sério, a gente tem o conversante, a gente tem um conversante sério, a gente tem a amizade colorida, a gente tem o pau amigo, a gente tem o situationship, né? Que é o quê? O situationship é assim, às vezes a gente fica. Porque o jovem ele precisa inventar um nome, sabe? O que é o situationship? Não é uma pessoa que você sai pra ficar. Não é uma pessoa que você tem uma coisa. Mas é uma pessoa que às vezes, quando você vai pras baladas da bateria de RI da PUC, você beija aquela pessoa lá depois da bateria tocar toda a festa. Não que eu tenha feito isso algumas vezes na minha época de estudante universitário. Tinha uma garota que eu só ficava em festa de faculdade, é bizarro. Eu encontrava com ela, conversava com ela, a gente nunca nada. A gente nunca teve um carinho. Mas, quando a gente tava numa festa da bateria, a gente beijava. E eu não sei explicar o que era sabe? A convergência de astros, assim. Mas era uma coisa que rolava. E é isso. Pode se somar à não monogamia, ao relacionamento aberto, a uma série de outras coisas que isso vão gerando outros efeitos, como o ghosting, como o breadcrumbing, né? Como o love bombing. Tudo palavra que não tá aí na Bíblia, tá? Que é um monte de problema. Eu não vou explicar cada uma delas, vou deixar você se divertir descobrindo o significado de cada uma delas. Que vai gerando problemas que as pessoas vão ficando com uma estafa. Porque as pessoas assim, cara, eu fico com essa pessoa sempre. E a gente não tem nada sério, mas a gente fica sempre. O que a gente é? Isso gera um desgaste emocional. Tinha uma garota que eu fiquei com ela por 1 ano. Ela conhecia minha mãe. E eu conhecia a mãe dela. Eu conversava com a mãe dela, ela conversava com minha mãe. Ela dormia na minha casa, eu dormia na casa dela. E a gente nunca namorou. Tu consegue conceber isso? Porque é uma parada que assim... Todos os nossos amigos sabiam que a gente ficava, só que a gente não tinha nada de sério. Era uma coisa, a gente sabe? A gente E é óbvio que isso gera um estresse, que isso gera um cansaço, isso vai gerando uma estafa. E aí isso vai gerando um sentimento de desgaste, porque as pessoas elas não têm mais uma solidez. Acho que boa parte da volta do jovem para atitudes mais conservadoras, para mais questões de religiosidade, é justamente por isso, porque as pessoas precisam de solidez nas coisas. Cara, é muito estafa mental isso, assim. Você já tá preocupado com um transporte ruim na sua cidade, com o seu trabalho ruim, com a economia, com a política ruim, com a qualidade de vida ruim, com a segurança pública, aí eu tenho que lidar com a porra de uma peguete que não decide se a gente tá namorando, se a gente tá ficando, se a gente tá não sei o quê. É muita condição, cara. É muita condição, muito desgaste emocional. E isso vai gerando um sentimento de agamia dentro da sociedade, né? Que é essas pessoas que elas têm a ausência de interesse em formar parceria romântica ou casamento. E esse sentimento de agamia é essas pessoas que não é nem um celibato, né? É uma parada que o cara ele não quer casar. É isso, ele quer ser sozinho. Então a gente tem um crescimento hoje de lares unipessoais no Brasil. Então são pessoas que têm, por opção fixa, não ter parceiro. O cara fala, não quero casar. Eu não quero nada. E aí, beleza. Ó, vamos entrar mais agora. Tem um monte de coisa rolando com nomes diferentes, tudo mais. Parte do preconceito que tinha antes, da mulher se relacionar, do homem se relacionar, tá diminuindo. Então, você já tá tendo a gente teve revoluções sexuais ao longo dos últimos anos. E aí, nosso poder de escolha aumentou. E com isso, a gente criou uma paralisia decisória. Ou seja, isso é uma coisa que acontece muito, tá? Existem vários estudos psicológicos que mostram que a gente tem uma fadiga quando a gente tem muito poder de decisão. Então, assim, quanto mais opção de escolha você tem, mais cansado você fica. Então, se você entrar numa loja e tiver 500 produtos na prateleira, a chance de você não comprar nenhum é alta. Agora, se você entra numa loja e tem 3 produtos, fica mais fácil de você escolher. Por quê? Muita coisa pra você decidir. É muita informação, é muita coisa. E às vezes eu talvez queira poucas opções. Queira uma coisa mais clean. Então, o que acontece? A pessoa tem tanta opção, ela tem tanta coisa pra decidir, tem tanta opção de parceiro. Ah, pode ser o Zezinho, pode ser o Carlinhos. Isso vem com as redes sociais, né? Então antes você tinha um núcleo de relacionamento muito menor, né? Você tinha, sabe, a pessoa da faculdade, a pessoa da sua rua. E eu gosto que eu vivi um pouco desses mundos, né? Até
meados lá de 2008, 2009, o número de pessoas que se relacionava era muito menor. Eu tinha pessoas da minha faculdade, da minha rua, do meu colégio e das mesas de bares a qual eu frequentava. Quando a gente coloca o fator internet no meio, com o aplicativo, amplia muito. Você não precisa estar mais restrito ao seu círculo social, você tem muito mais opções. E aí a gente gera uma outra parada que é muito pior, que é a insatisfação pós-escolha. Ou seja, eu escolhi, mas eu tinha tantas outras opções, mas será que eu escolhi certo? Porque aquele outro não tinha bafo, porque aquele outro não tinha chulé, porque aquele outro era mais forte, porque aquele outro era não sei o quê. Então, essa coisa de a gente ter muita decisão, junto com essa nova semântica, essa nova falta, vai gerando um sentimento de estresse muito grande na gente, de tipo assim, é muita coisa pra fazer, e é muita ansiedade, muita coisa rolando, que causa tanto dano pra nossa saúde mental, que a gente olha e fala assim, pô, não sei se relacionar é uma boa ideia. E aí a gente entra num outro rolê, que é a crise da economia. E não tem como a gente ignorar o peso econômico nas nossas relações. Namorar, se relacionar, é caro. Casar é caro. E olha que loucura. A gente está vivendo uma crise na economia hoje que os jovens estão demorando mais tempo para sair da casa dos pais, a famosa geração canguru, porque eles não têm dinheiro para comprar uma casa. E tem aquela frase famosa, quem casa quer casa. Como você vai criar um relacionamento se você não tem dinheiro para isso? Se o cara não tem dinheiro pra comprar um carro, o cara não tem dinheiro pra comprar uma casa, o cara não tem dinheiro pra comer fora, o cara não tem dinheiro pra fazer as coisas. Então, ele pode até dar umas bitocas, até fazer uma coisinha, mas um relacionamento sério, a construção de algo, a construção de patrimônio, é algo que ele adia porque ele não tem o poder financeiro pra fazer aquilo naquele momento. E ainda existe uma mensagem cultural hoje de que existem coisas que são muito mais prioridades do que um relacionamento da vida das pessoas. Carreira, independência, autoestima. Então você vai diminuindo o poder que um relacionamento tem nas decisões das pessoas. E eu posso falar isso até mesmo como um criador de conteúdo. Cara, a gente criava muito conteúdo sobre relacionamento no começo do projeto antigo, há 13 anos atrás, quando a gente falava especialmente com o millennial. Hoje em dia, não é uma prioridade da geração Z. Aliás, faz tempo que eu não produzo nada sobre relacionamento nesse canal daqui e a audiência do canal só cresce. É muito louco. Não afetou nada não falar de relacionamentos aqui. Inclusive, muitas pessoas reclamavam de que falar de relacionamento atrapalhava o canal antigo. Então você vê que tem um descompasso, assim, até mesmo geracional. A geração millennial tinha uma preocupação maior por relação do que a geração Z, que olha também... Acho que o envelhecimento também tem muito a ver com isso. A gente vai viver muito mais. Então o cara fala assim, cara, eu vou viver muito, eu não preciso me preocupar com me relacionar agora. Quando a gente morria mais cedo, você precisava formar família mais rápido também, né? E aí a gente vai entrar numa parada que eu acho que também tem a ver com a crise dos relacionamentos fortíssima, que é o medo da vulnerabilidade. Que olha que loucura. Com tudo isso que a gente tá falando, pensa, a gente tem rede social pra comparação. A gente tem muito poder de escolha. A gente tem um cansaço das coisas, economia na nossa cabeça, blá, 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 blá. Entrar num relacionamento, ele é uma vulnerabilidade muito grande. E nas redes sociais hoje, no mundo que a gente vive hoje, a vulnerabilidade é quase o vilão das pessoas. Eu detesto essa trend que tem hoje das pessoas que elas estão o tempo todo tentando se posicionar. Eu tô me posicionando como não sei o que. Eu tô me posicionando como não sei o que lá. Porque a coisa, ela vira muito mais uma tentativa não orgânica de passar uma impressão de algo do que ser. Eu preciso passar essa imagem, muito mais do que eu preciso ser algo. O ser deixou de ter sentido nas redes sociais e o se posicionar parece que virou uma moeda principal para as pessoas. Eu preciso me posicionar como especialista, preciso me posicionar como não sei o quê. Tá, mas quem você é antes do seu ideal de marketing? Quem você é antes dessa campanha que você tenta empurrar para as pessoas? O que é orgânico? O que é verdadeiro nisso? E, para você ser, você precisa ter falhas. Um posicionamento no papel, estruturado, bonitinho, ele é a prova de falhas. Mas as pessoas, elas são falhas. E um relacionamento, ele é feito de falha. Porque a pessoa que a gente conhece, que a gente encontra, que a gente paquera, ela é uma. A pessoa que a gente se relaciona é outra. Ela tem medo, ela tem insegurança, ela ronca, ela peida, ela fede. Ela faz uma coisa que não te agrada, ela tem opções que não te agradam, ela tem escolhas que não te agradam. Então, no fim... ele dá um pouco essa vulnerabilidade. É com seus medos, com seus anseios. Pra você se relacionar, a pessoa vai saber o que te deixa triste, o que te deixa feliz, vai te ver num momento de insegurança.
Às vezes sua parceira ou seu parceiro vão te ver em momentos de insegurança que o seu melhor amigo nunca viu. Eles vão saber de medos seus que os seus melhores amigos nunca viram. E isso assusta a gente, porque numa sociedade onde a gente precisa passar o tempo todo essa imagem de que a gente é perfeito, é descolado, legal, que a gente não é cringe, você ser de verdade é quase criminoso. E aí tudo isso junto vai gerando uma panela de pressão. E aí a gente vai começando a criar as narrativas dentro disso tudo. Então a culpa é da falta do patriarcado, a culpa é do feminismo, a culpa é dos red pill, a culpa é do machismo, a culpa é da heteronormatividade dos relacionamentos. E isso vai gerando agora uma batalha de narrativas que eu acho que só piora tudo isso. Porque tudo que a gente está vivendo é efeito de uma mudança pós-moderna da sociedade. Os relacionamentos, por muito tempo, eles foram muito estruturados. A gente tinha pequenas revoluções, mas eles tinham umas bases muito sólidas, né? Fé, família, sociedade, era tudo muito normal. Quando as redes sociais entram no jogo, quando a internet entra no jogo, tudo fica tão mais líquido. E assim, não é só de relacionamento, a gente mudou negócios, a gente mudou economia, a gente mudou sociedade, política mudou muito, a gente mudou muita coisa. O relacionamento, ele é uma das vítimas dessas mudanças pós-modernas que a gente teve no século XXI. Porém, a gente às vezes está brigando uma briga com as regras da outra briga, do outro mundo, do outro momento, de uma outra história. Porque meus pais, porque meus avós, porque não sei o quê. Cara, beleza, mas seus pais não se conheceram no Tinder. Seus pais não se conheceram no Instagram. Seus pais não tinham rede social. Sua mãe não ficava fuçando o celular do seu pai pra saber o que ele tava fazendo. Seu pai não dava like em foto de bunda pra sua mãe sentir ciúmes. Olha a complexidade das coisas que tem. Pô, se a gente for falar de traição digital e de microtraição, pô, quantos casais você não conhece que tiveram treta porque o cara deu um like na foto de uma bunda? E isso é uma traição? Só isso daí já gera, mano, um assunto pra um quebra-pau absurdo. Então o que a gente tá vivendo agora é uma mudança de paradigma e infelizmente, irmão, você tá no meio dessa mudança. Então quando a gente fala de crise da relação, eu acho que às vezes a gente é um pouco injusto. Porque parece que só os relacionamentos estão em crise. Tá tudo em crise. Tá tudo sendo... Não é que tá em crise, é que tá em mudança. As coisas ainda estão sedimentando. A gente ainda tá sedimentando uma série de comportamento. E essas duas gerações, a geração milênio e a geração Z, pegou um turbilhão de mudança que vai demorar pra parar de mexer. Esse caldo vai demorar um pouco pra parar de mexer. Só que nisso tudo a gente ainda tá se relacionando. Então acho que aqui entra uma questão muito pessoal de cada um. Cada pessoa precisa, e é uma coisa, um recomendo que eu dou muito, assim, cada relacionamento ele é único, individual e intransferível. Não adianta a gente querer mexer com regras de relacionamento pelos outros, pelo que o outro pede, pelo que o outro impõe, pelo que o outro diz. Óbvio, a gente ouve conselho, óbvio, a gente ouve recomendação, óbvio, a gente precisa de experiências, precisa de trocas, mas assim, a gente tem muita pouca coisa sedimentada. Eu conheço pessoas que se conheceram no meio da putaria e hoje estão casadas com filho. E que eu acho muito louco. Eu tenho uma amiga que era relacionamento aberto da putaria louca. Putaria louca, assim. Putaria, mano, hardcore. Hoje tá casada, bonitinha, relacionamento fechado, nem pensa nisso. Conheço pessoas que eram anjos, santinhas, super comportadas, recatadas, divorciaram, foram pra putaria louca, nunca mais querem casar. E essas pessoas são felizes. Então acho que o que importa hoje talvez não seja a regra a ser seguida, mas sim se a gente tá feliz no que a gente faz. E também parar de expor a nossa parada pro outro julgar. Assim, acho que assim, diferente de quem é nosso amigo, que aconselha, de nossos pais, que eu acho que relacionamento às vezes precisa de um pouco de conselho que ajuda. Mas deixar um outro julgar se aquilo serve pra gente ou não. Não, se isso serve pra você, isso funciona pra você. Ficar com a garota 1 ano ali, que dorme na tua casa, que vocês dormem junto todo dia e tal, é bom pra você? Se for bom pra você, tudo bem. Pra mim não era. Tanto que um dia eu virei pra ela e falei assim, cara, eu não consigo ficar nessa indecisão. Eu te contei já o fim dessa história? O fim dessa história é triste. Eu realmente gostava daquela menina. Depois de um ano eu falei assim, virei e falei assim, cara, preciso conversar com você. Ela, a gente tá namorando? O que tá acontecendo aqui? Depois de um ano. Ela virou pra mim e falou assim, não. O que é isso? Ela, a gente tá junto só, a gente tá curtindo. Eu falei, não sei se isso pra mim basta. Eu queria namorar você. Ela, mas eu não queria namorar. Aí eu falei, mas isso não é legal, tá? Ela, não, mas que tá tão bom, é tão gostoso. Você não gosta? Eu falei, eu gosto. Ela, eu gosto também. Pra mim tá tudo muito bom, mas eu não preciso mudar isso. E aí eu me liguei.
que eu que tinha que terminar com ela. Tá ligado? Olha que bagulho louco. Eu terminei um relacionamento, sei lá, aberto, fluido, não monogâmico, não ficante, situationship, eu não sei. E uma hora eu falei assim, cara, eu gosto dessa pessoa quer ficar comigo, eu quero ficar com ela, mas eu não quero ficar por essas regras. E aí eu terminei o relacionamento, eu falei, não, então é isso, acabou. Ela, não fico feliz. Ela ficou triste, ela chorou. E eu olhei e falei, que isso? O que tá acontecendo? Que eu quero ficar sério, mas ela não, mas ao mesmo tempo, eu que tenho que terminar. Isso não é a coisa mais pós-moderna do mundo, assim, se é pra ver? E acho que essa que é a parada que a gente precisa falar. Se não tá bem na regra, não adianta pra você. E talvez ela seja muito mais feliz dentro da regra dela, sei lá. Nunca mais falei com ela também, então não sei como é que ela tá. Então acho que assim, essa que é a parada que a gente precisa entender. Se aquilo funciona pra gente. Se funciona, ótimo. Se não funciona... Cara, então tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Metade são chinesas, tá? Então talvez tenha que aprender uma outra língua. Mas existem outras opções, existem outras histórias, existem outras coisas. Então acho que a gente precisa entender o que funciona pra gente ou não. Sei lá, talvez isso aqui seja só um papo de velho paia. Meu nome é Tsum Castro, isso Conversas Difíceis. Valeu.